Vamos sair daqui mais felizes ainda, em nome de Jesus. Nós vamos aprender hoje do Senhor. O tema dessa mensagem que eu trouxe aqui hoje, Deus falou forte ao meu coração, e tudo que o Senhor falou comigo, eu espero que em nome de Jesus Ele fale com a igreja também, amém? Então o tema da noite, né, é como receber respostas de oração. Então, muitas vezes nós oramos, né, e às vezes ficamos decepcionados, porque nós oramos e pedimos, e às vezes não, é como se não viesse, nós não recebemos aquilo que nós pedimos, né? Então isso vai nos frustrando. Então a primeira coisa que eu falo essa noite, para que fique no coração dos irmãos, é: faça orações ousadas, amém? Então vamos repetir comigo? Amém. Faça orações ousadas, amém. Então, antes de tudo, né, antes de entrar propriamente e ensinar como que nós vamos receber respostas de oração, nós temos que entender que nosso foco, em primeiro lugar, tem que ser Jesus. Então, quando eu foco em Jesus, quando eu olho para Jesus, as bênçãos, elas vêm atrás de mim. Então, as bênçãos passam a correr atrás de mim. Quando eu olho para a bênção e eu começo a pedir só a bênção e correr atrás da bênção, então ela foge de mim. A palavra lá em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, que o nosso foco, em primeiro lugar, nosso foco de oração seja olhar para Cristo, querer mais de Cristo. Então todas as bênçãos, elas vão vir atrás de nós. Jesus, e outra coisa importante que nós devemos saber é o seguinte, irmãos: Deus, Ele quer nos dar todas as bênçãos, as mais infinitas bênçãos. Ele quer nos dar. Muitas vezes eu já vi crente dizer assim: não, você não pode ficar pedindo, você tem que, quando você for orar, você vai agradecer, né? Você vai só glorificar a Deus. Sim, nós vamos glorificar a Deus na oração, nós vamos agradecer, mas nós temos que saber que Deus, Ele se importa comigo. Deus, Ele se importa comigo nas mínimas coisas, nos detalhes, né? O pastor estava falando mais cedo, né, agora aqui, que às vezes nós ficamos preocupados com coisas do dia a dia que aparentemente parece que é bobeira, mas Deus, Ele se importa com essas mínimas coisas. Deus, Ele quer nos dar todas essas coisas. Lá em João 16:24, o Senhor diz assim, ó: até agora nada pedis em meu nome. Então vocês ainda não pediram nada no meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Então Deus, Ele quer que nós começamos a pedir a Ele essas coisas mais simples, para que nossa alegria seja completa, para que nós ficamos felizes, amém? Amém. Tiago 1,6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o segredo é você orar e você crer, você orar com fé, sem duvidar. Nós vamos aprender hoje a orar de maneira bíblica. Então tudo que nós vamos aprender a orar de forma bíblica, e aí nós vamos receber todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Lá em Mateus 7, do 7 ao 11, está escrito assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então nós temos que pedir, amém, irmãos? Por isso que eu falei que nós temos que aprender a pedir ousadamente, né? Porque a Bíblia fala aqui que é para nós, aquele que pede, ele recebe, quem busca, né, acha. Então nós vamos aprender a fazer isso. Mais para frente aqui ainda em Mateus, né, eu coloquei aqui Mateus do 7 do 7 ao 11, mais para frente ele diz o seguinte: o qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós vemos aqui uma contradição, né? Então, o que Deus quer ensinar? Deus está dizendo o seguinte: que nós somos tão pecadores, nós somos tão pequenos, nós somos maus, né? A Bíblia diz aqui: vós sois maus. Nós que somos maus, quando nossos filhos pedem algo, nós sabemos dar algo bom para eles, né? Então, ele pede um pão, vou dar uma pedra. Então, muito mais Deus, que é bom, que é perfeito, que Ele quer o melhor para nós. Então, imagina o
que nós pedimos se Ele não vai nos dar, né? Com certeza Ele nos dará. Então, se nós que somos maus, então tá fazendo essa contradição. Imagina muito mais Deus, que é amor, né? E se Ele mesmo diz que Ele quer nos dar, então nós vamos receber, amém? Diga, eu recebo. Recebo. Amém. Amém. Então vamos entrar aqui propriamente dito. Então, como que eu vou receber resposta de oração, né? Como que eu vou fazer para eu orar e as minhas orações elas serem atendidas, né? Eu aprendi muito isso. Ouvi muito isso, que fala assim, né? Que Deus sempre responde a oração. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não, e às vezes Ele fala espera, né? Mas hoje nós vamos ver aqui que você agindo biblicamente, que você orando biblicamente, Deus tem resposta, deu um sim para você. Amém? Então nós vamos aprender como. Então o primeiro passo, você vai fazer o seguinte: confirme no Espírito o que você quer e então encontre nas Escrituras o que sustenta o seu pedido. Então, nós entendemos que nós, cristãos, temos uma vida de oração, né? E nessa vida de oração, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos buscar ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então, eu quero algo, eu tenho no meu coração, eu quero orar, ou por vida financeira, ou por vida sentimental, a pessoa está doente, e aí eu quero orar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, né? Aí, com isso, o que vai acontecendo? Eu vou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou andando no Espírito, eu aprendo a ser guiado pelo Espírito Santo, né? E eu vou aprendendo a orar no Espírito. Então o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou orando, pedindo para o Espírito Santo me dar direção, para Ele falar comigo. O que acontece? Ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai me dar uma direção na oração. Então, se você está lá, você quer decidir algo financeiramente. Senhor, eu quero mudar de emprego, eu permaneço nesse emprego, eu mudo de emprego, né? Eu abandono tudo, vou abrir uma empresa para mim. Então, você vai começar a pedir direção para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai falar com você. Então, ele vai te dar uma resposta, você vai sentir a direção. A partir do momento que o Espírito Santo te deu uma direção de oração, aí você vai fazer o seguinte: você vai para o segundo passo, que você vai buscar na palavra de Deus, na Bíblia, o que sustenta o seu pedido. Então você orou, o Espírito Santo te deu uma direção. Só que acontece, essa direção de Deus, essa direção que eu tenho do Espírito, quando o Espírito Santo fala comigo, ele imprime dentro de mim um direcionamento de oração, eu posso dizer que ela é subjetiva, né? Ela é algo que é falível, porque, como o Kleber explicou semana retrasada, a minha alma, né? Eu tenho sentimentos da minha alma. Então, às vezes eu tenho algo, eu sinto no meu coração, Deus te deu direção assim, começa a orar. Só que isso ele é subjetivo, porque pode estar relacionado a algum sentimento, pode estar relacionado à minha alma, né? Querendo me encher de sentimento. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou buscar na palavra, né? Algo que vai me dar uma direção em cima disso que eu estou orando. Por quê? Porque a Bíblia, ela é objetiva, ela é infalível. Então, o que eu sinto dentro de mim, ele pode falir. Mas na palavra, quando eu vou na palavra e eu busco, na verdade, ela é infalível. Olha só, 1 João 5,14. Esse é o texto base que a gente vai trabalhar. Se os irmãos quiserem abrir. 1 João 5,14. Diz assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que maravilha. Na NVI, a tradução ao 15, assim, diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, então sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que maravilha, né? Então, esse ouve aí, então se eu peço alguma coisa segundo a vontade dele, que é da vontade dele, então ele nos ouve. Esse ouve é assim,
o Deus, Ele ouve tudo, né? Tudo que nós falamos, até os nossos pensamentos, o Senhor sabe até os nossos pensamentos, né? Então Ele nos ouve, Ele ouve tudo, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando fala aqui, ó, que essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, algo que está na vontade do Senhor, Ele nos ouve. Esse ouve é um ouve mais profundo, é algo assim mais, Ele ouve para te responder, Ele ouve para te dar a resposta. E aí você vai entender o seguinte, que uma vez que eu tenho a certeza no meu coração, que Deus me ouve, né, que Ele ouviu a minha oração, então eu tenho a certeza de que eu vou receber aquilo que eu pedi, aquilo que eu tenho certeza que Deus me ouviu. Então, e aí essa certeza que Ele está me ouvindo é quando eu faço a vontade dEle, tá bom, irmãos? E aqui dentro dessa certeza, você não pode haver dúvida, de maneira nenhuma. A única coisa que impede a nossa oração de Deus não responder é a dúvida, né? Se você tiver dúvida, quando você estiver orando, ou se você não tiver certeza que aquilo que você está pedindo é da vontade de Deus, então você nem tem como saber se Ele está ouvindo, né? Se ouvir mais profundo a sua oração. E aí você começa a ter dúvida, né? Então, como que eu sei o que eu vou pedir? Eu vou para a Bíblia. Tem promessas de Deus, por exemplo, eu quero orar por saúde, eu estou doente, eu quero orar por saúde, né? E aí, a Bíblia tem promessa de cura na Bíblia? Tem promessa. Então eu tenho certeza que se eu orar por cura, Deus vai me ouvir, que é da vontade dEle? Sim. Né? Então eu preciso de uma bênção financeira, eu estou passando por uma situação, uma dificuldade, né? Eu sou um dizimista fiel, sou um ofertante fiel. E aí, tem promessa na Bíblia para quem é ofertante, para quem é dizimista? Tem. Então eu tenho, a partir desse momento, indo para a palavra, eu tenho certeza da promessa de Deus. Então eu tenho automaticamente certeza que Ele está me ouvindo e eu já recebi aquela bênção, amém? Só que não pode ter fé, não pode duvidar. Hebreus 1,6, o que vai matar a minha oração é a dúvida, para mim não receber, ó. Hebreus 1,6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para eu ter certeza que Deus ouve a minha oração, que eu vou receber, eu tenho que estar baseado na palavra. E Deus nunca vai contradizer a palavra dele. Se Ele prometeu, se Ele disse, você foi para a palavra, tem promessa, tem respostas de Deus ali para você, então você pode ter certeza que Ele nunca vai contradizer a própria palavra dele. Olha aqui, Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Isaías 55,11. Essa aqui foi forte no meu coração, essa aqui é maravilhosa. Isaías 55,11. Assim será a palavra que sair da minha boca, Deus está dizendo. Não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Amém? Olha que bênção. Então toda a palavra que Ele disse, aquilo que Ele falou, as bênçãos, as promessas, ela não vai voltar para Ele vazia. E nós vamos aprender como que nós vamos acessar. Então você vai, eu orei no Espírito. Aí o Espírito Santo confirmou aquele sentido da oração. Eu sei em que sentido eu vou orar. O Espírito Santo falou comigo. Aí eu vou na Bíblia. E vou procurar uma promessa em cima daquilo. Então, se é cura, mais para frente eu vou dar as passagens. Se é prosperidade, né, eu dei um exemplo aqui, Malaquias 3,10. A Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso. Olha que interessante, Deus pede para que a gente prove Ele. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar, olha que maravilha, derramar é muita coisa, bênção, uma bênção tal sobre vocês, bênçãos sem medidas. Então, olha que maravilha essa promessa de bênção financeira, né? Então, a Bíblia diz que a palavra dele não vai voltar vazia. Então eu vou aprender as passagens que eu quero em cima daquilo que eu quero orar. E aí eu vou ter certeza que é a vontade de Deus, que Ele me ouve. E se Ele me ouve, então eu tenho certeza de resposta. Amém? Amém. Então, aí o que eu disse, nós vamos achar aquela palavra que vai sustentar o seu pedido, né? Aí, porque olha que interessante, no nosso texto básico, 1 João 5, no 15, vai dizer assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, né? Esse pedimos aqui no grego
ele é o seguinte: ele é um verbo, no grego ele é um verbo na voz média, e esse verbo na voz média, ele indica que o sujeito está executando uma ação para si mesmo, ou seja, quando ele diz aqui, e lhe pedimos, né, ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos, então aqui ela vai funcionar, na verdade, quando ela se refere a uma oração para mim. Então, por exemplo, você pensa assim, poxa, Deus quer salvar, a Bíblia fala que Jesus morreu, ele amou o mundo inteiro, né, ele deu, todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus quer salvar todos, o mundo inteiro. Aí você fala, então eu vou orar aqui e para que fulano se converta, né? Eu vou orar para que, sei lá, o meu bairro inteiro se converta. Então Jesus converte todo o meu bairro, é a sua vontade, eu creio que o Senhor ouviu e vai acontecer. Essa oração, esse texto aqui específico que está dizendo que nós vamos pedir e será feito, ele está dizendo que é na ação para mim mesmo, ou seja, são promessas que eu vou orar na minha vida. Tem oração de intercessão, que Deus age quando você intercede por outras pessoas, mas são outros princípios, vamos dizer assim, né? São outras regras. Nós vamos trazer aqui, o Kleber falou que ele está focado esse ano, né? Ele quer falar bastante pregação e sobre oração. Não sei se ele vai falar sobre intercessão, se ele vai explicar, ou talvez eu traga, né, mais para frente, mas intercessão nós vamos explicar mais para frente, é outra maneira de acessar. Isso que nós estamos aprendendo aqui, eu vou orar para mim, eu vou orar coisas na minha vida, amém? Amém. Então nós temos lá, então eu orei a palavra e eu tenho certeza da vontade de Deus, então eu tenho certeza dessa resposta. E aí o que acontece? Quando eu orei na palavra, o Espírito confirmou, pedi, irmãos, naquele momento que eu orei, no mundo espiritual, ele aconteceu. Nesse momento, quando você pediu, você clamou, é certeza, é promessa de Deus, eu orei a palavra, então nesse momento, no mundo espiritual, aconteceu, amém? Só que acontece, na realidade, no nosso mundo físico aqui, muitas vezes ele não aconteceu ainda, aqui, mas no mundo espiritual já aconteceu. Tem uma passagem, não vou lembrar agora certinho, mas Deus falou para o povo que o rio ia secar, quando eles fossem passar, né? E o rio ia secar. E era para eles, eu não me lembro se era para eles colocarem o pé na margem do rio, ou se era para tocar com o cajado. E aí o que aconteceu? Eles creram, né? Então eles foram lá e creram e fizeram o que Deus mandou. Na hora não aconteceu nada. Ali o rio continuou passando a água normal. Só que o que aconteceu? O rio secou, não sei quantos quilômetros para cima. A água parou lá. O rio secou. Só que a água continuou descendo. Só que lá onde eles não conseguiam ver, já tinha acontecido o quê? Que Deus falou. Deus não falou que ia secar? Secou. Depois eu vou olhar certinho, tá, irmãos? Veio agora na minha mente, eu lembrei dessa passagem. Então, no mundo espiritual funciona assim. Quando eu clamo e eu peço, ali eu estou orando por cura, eu estou doente, estou com uma enfermidade. Naquele momento que eu oro, que eu peço, no mundo espiritual Deus me deu. Só que muitas vezes no mundo físico, às vezes Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura na hora, naquele momento. E tem pessoas que demoram, às vezes uma semana, duas, três, às vezes pode acontecer de você demorar meses para você receber essa cura, fisicamente. Mas no mundo espiritual, aquilo naquele momento aconteceu. E aí como que nós vamos fazer para eu materializar esse meu pedido de oração que eu recebi, que está ali, que está no mundo espiritual, Deus me deu? Como que eu faço para me materializar, para me tocar, né? Porque na verdade é isso que nós queremos, né? Porque você orou por cura, você quer o quê? Está curado, né? Se você está com uma dor, você quer que ela saia, uma enfermidade, você quer que ela saia. Então, no 15 aqui, ó, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse temos não é teremos, ainda vamos ter lá para frente, não temos. Então quando eu oro, eu tenho aquilo naquele momento, é presente, irmãos, é agora, amém? Então para mim materializar aquilo que Deus aquilo que no mundo espiritual aconteceu. Então agora o que acontece? Você pediu, você orou na palavra, você clamou a Deus ali. Agora você vai gerar dentro de você, você vai gerar
aquilo que você pediu. Você vai, através da fé, tá? Crendo, você vai confiar e você vai perseverar. Você vai crer, só que você também tem que perseverar. Então, olha que legal aqui o texto que a Bíblia fala. Mais para frente. Então, como que eu vou ter fé? Né? Muitas vezes a gente ora, pede, quando demora para responder, muitas vezes nosso coração vai se entristecendo, a gente vai se perdendo. Né? Nunca, irmãos, nós devemos pôr a culpa em Deus por algo que não aconteceu. Eu pedi algo, não foi do jeito que eu queria, nunca Deus vai ser o culpado. Então você pode pôr a culpa em você, que você não soube orar, você pode pôr a culpa até no diabo, mas nunca nós podemos pôr a culpa em Deus, para dizer que porque Ele quer nos dar, Ele nos ama, Ele está o tempo todo querendo nos abençoar, né? Então, se não aconteceu, você pode culpar qualquer pessoa, menos Deus, porque para você receber, você tem que se manter na fé. E essa fé, como que eu consigo me manter na fé? Pela palavra de Deus. Se você sabe a vontade de Deus, então você tem certeza que Ele está te ouvindo. E se eu sei a vontade de Deus, como que eu sei a vontade de Deus? Pelas Escrituras. A Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas na Bíblia para a nossa vida. Então, quando você for orar em cima de algo para você receber, que é um conselho, né? Que eu te falo? Que você busque na palavra 2 ou 3 promessas na Bíblia, para você começar a orar em cima daquilo que você quer. Né? Lá em Mateus 18:15 diz o seguinte: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então, busca ali 2 ou 3 passagens em cima daquilo que você quer, em cima daquilo que você está buscando, né? E aí você vai ficar orando aquela palavra, né? Então, olha que legal, né? Aconteceu a criança, eu entendo que a criança ela está debaixo da nossa autoridade, amém? Então eu e o Cleber, nós somos pais, nós temos 2 crianças, um de 4 anos, um de 8. Então eu entendo que eles estão sob nossa autoridade, né? Então, aquilo que nós oramos como pais, nós temos autoridade sobre a vida deles, né? O Arthur, ele ficou doente há um tempo atrás, olha o que aconteceu. Num dia apareceu uma lesãozinha assim, parecia uma impinge, sabe o que é impinge? De uma coceirinha, só que era grande assim, num dia. Aí ele falou: mãe, está coçando. Daí eu passei remédio para impinge, a gente achou que era uma coisa simples. Quando foi 2 dias depois, já tinha espalhado para esse braço, estava todinho tomado aqui, essa lateral toda. Aí eu assustei, levei ele no posto, o médico passou várias pomadas, né, pediu um monte de exame, falou: cresceu muito rápido, está aumentando muito rápido. Pediu um monte de exame, passou pomada, a gente fez o tratamento, com uns 4 ou 5 dias já tinha subido o peito, né, todas as lesões aumentaram, tinha subido para o peito, no outro braço, e começou a vir aqui para o pescoço do Arthur. E aí a gente achou estranho, né, começou a ficar com medo, né, porque estava crescendo muito rápido, coçava, né, e incomodava ele, incomodava a gente também. Aí a gente levou no dermatologista. Aí levamos no dermatologista, o dermatologista pediu mais exames, falou assim: ó, nós vamos ter que fazer uma biópsia nele. Uma biópsia, você tem que cortar um pedaço da pele, né? Ela falou: ó, vai levar ponto, e não é só em um lugar, precisa pelo menos de 2 ou 3 pontos para fazer a biópsia, né? E aí a gente ficou assustado, porque ele é muito pequenininho, tem que anestesiar, tem que dar ponto. Eu falei: não vamos fazer isso não. O que a gente fez? A gente trouxe para o pastor, o senhor lembra? A gente trouxe aqui, mostrou, tinha bastante lesão nele assim, estava subindo aqui no pescoço, na cabeça, onde tinha lesão na cabeça caiu o cabelinho dele. E aí o pastor orou aquele dia conosco, né? E aí o que aconteceu? Depois disso ainda, que estava aumentando muito, a gente levou no segundo dermatologista. A médica falou: olha, isso aí se chama psoríase, né? Espalha o corpo todo mesmo, e cai até o cabelo, e passou mais remédio, pediu mais exames. Aí nós falamos, eu e o Cleber conversamos, falamos assim: não, eu não sei, né, está estranho isso, né, parece até que é espiritual, tomou o corpo, foi rápido demais e incomodou ele muito. Aí o Espírito Santo deu uma direção: vamos orar, né? Então o pastor, a gente trouxe aqui, o pastor havia orado. O que a gente fez? Então nós fizemos isso, nós fomos para a Bíblia. Então nós pegamos lá, na época nós pegamos só um texto da Bíblia, que é esse aqui, ó. Isaías. Agora eu aprendi que tem que ser 2 ou 3, né, para você ir orando na palavra. Então aqui a gente pegou só Isaías 53, do 4 ao 5, né? Então a gente orava. Aí o que a gente fazia? Ele não foi curado. Na hora que a gente orou aqui, ele não foi curado.
Pelo contrário, naquela semana aumentou as lesões. Só que a gente começou a fazer o seguinte: nós já havíamos orado, então nós cremos que no mundo espiritual ele recebeu a bênção, mas ele ainda estava com problema de pele, não tinha sarado. Então toda vez que a gente, o Kleber principalmente, toda vez que ia dar banho nele, ou ia trocar de roupa secar, o Kleber falava essa palavra: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Arthur não tem mais essa doença. Essa doença sempre assim, irmãos, uma coisa importante: quando tudo que você quer, por exemplo, você está vendo a doença, está vendo a enfermidade, você não vai ficar repetindo a doença. Então, por exemplo, eu estou ali no caso, ele estava com um problema, eu não ia ficar falando assim: Deus, olha aqui, essa doença no corpo dele está machucando, olha aqui, Senhor, cura, cura. Não, a gente já pediu a cura, amém? Já pediu no mundo físico, eu tenho que crer que ele já tem a cura. Então eu não vou ficar pedindo de novo, porque é aquilo da fé. Lembra, gente? Se você quer agradar a Deus, então você tem que agir com fé. Eu não estou vendo, mas eu vou crendo. Então eu vou pedir ao contrário. Eu estou vendo a doença, eu não vou ficar falando: cura, Senhor, essa doença está doendo, está machucando, está ruim. Não, eu vou falar o contrário. Então você vai abençoar, amém? Então você está vendo ali a lesão, você vai falando assim: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Restabelece essa pele, que ela fique perfeita, tudo que você quer, mesmo que você está vendo, não é ainda aquilo, mas você vai dizendo aquilo que você quer. Então a gente ia dando banho e falando: Senhor, restabelece a pele, trata, salva, que nasça uma pele nova, perfeita, que ele não sinta nenhum tipo de coceira. Nós fomos orando. Irmãos, eu acredito que em torno de 30 a 40 dias, demorou. O Arthur não tem nada. Eu falei porque vamos levar ele hoje lá, né? Pra gente mostrar, mas sexta-feira ele vem. Aí vocês podem olhar, quem quiser eu vou mostrar. Nem cicatriz ele não tem. Amém? Onde caiu o cabelinho, nasceu tudo de novo. E aqui que eu passei, você vai falar assim: ah, mas você tratou. Não tratamos nada, porque a gente deu direção, Deus direção, ora, Deus deu direção, ora, nós oramos. E aí nós falamos: isso é espiritual, nós vamos continuar. E aí nós passamos remédio? Não passei nada, irmãos. A única coisa que para dizer que eu passei era um hidratante de corpo normal, de farmácia, de corpo de adulto. Eu passava nele para ficar hidratado, estava ressecado. E aí Deus curou. Esse dia, ontem ainda estava olhando e falei: Kleber, olha aqui, não ficou nem cicatriz. Amém? Então, irmãos, funciona. Por que eu fiquei tão empolgada quando eu comecei a estudar? Porque realmente você vai vendo que acontece. Só não vai acontecer se eu duvidar, só não vai acontecer se eu for pedir algo para Deus que não é bíblico, não é da vontade dele. Se é da vontade dele, eu tenho certeza, então pode ter certeza que essa bênção é sua, amém? Então, no mundo espiritual lá, eu já recebi. Aí agora eu vou continuar fazendo o quê? Falando a palavra, dizendo. Eu trouxe aqui, 3 textos aqui sobre cura. Se alguém estiver doente, anota aí. Isaías 53, que foi o que eu falei, 4 ou 5. Né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8,17. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 1 Pedro 2,24. Por suas chagas nós fomos sarados. Então você tem algo que você quer orar, você não sabe na Bíblia, procura o pastor. O pastor ele conhece muitas passagens, ele conhece muitas promessas, né? Procura ele que ele vai te ensinar, amém? E aí você pode dizer o seguinte, né? Que já foi o que eu já ouvi. Na Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Aí você vai dizer assim: eu já ouvi pessoas falando isso, né? Ah, não, porque as promessas que estão lá no passado são para os judeus, né? Aquela pessoa toda, né? Essas promessas foi feita para os judeus. Essas promessas não alcançam a igreja, né? Isso que você está lendo aí é promessa para judeu. Isso aí foi uma promessa que Deus fez para Israel. Não alcanço. Irmãos, olha como que Deus é maravilhoso. Essa é uma das passagens que eu mais gosto. Lá em 2 Coríntios 1:20. Na nova versão NVI, ela está assim, ó: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que lindo. Então,
tantas quantas foram, a promessa de Deus, amém? Se tem promessa na Bíblia, se Deus fez no Antigo Testamento, no Novo, se Ele fez, se tem promessa, em Cristo nós temos o sim. Ou seja, essas promessas que estão no Antigo Testamento, eu posso acessar, eu consigo, tem para a minha vida, através de quem? De Cristo. Eu tenho sim, amém? Então, irmãos, nós vamos fazer isso, nós vamos ler a Bíblia, vamos procurar promessa. Se não sabe, o pastor vai nos ensinar, em nome de Jesus, e aí nós vamos orar na palavra, nós vamos permanecer na fé. E aí é o seguinte, para você receber a sua bênção, então você precisa ter fé e longanimidade. A maioria das vezes, tem coisas que você vai pedir e não vai acontecer na hora. E aí, se você duvidar, se você desanimar, a única maneira de você não receber é se eu ou você desanimarmos, se nós desistirmos daquilo. Então não acontece na minha vida. Olha que legal, ó, Hebreus 6:12, está escrito assim, ó: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Esse indolente aqui significa preguiçosos. Então olha só, para que vocês não vos torneis preguiçosos, então para que vocês não fiquem preguiçosos, mas que vocês imitem aqueles que pela fé, olha só, você tem que ter fé e pela longanimidade herdam as promessas. Repete comigo: fé e longanimidade. Eu herdarei as promessas do Senhor. Amém. Então, irmãos, para que nós, essa foi uma das coisas que Deus deixou para nós. Eu tenho que permanecer, eu não posso duvidar, eu tenho que ficar na fé, e eu vou continuar na longanimidade. Mas como que eu faço para ficar na fé? Não é fácil, você vai desanimando, você vê o problema, você vê as contas, você está orando por prosperidade, como o pastor falou aquele dia lá no retiro. Aí você abre a sua geladeira, tem o quê? Água e luz, né? Não tem nada. E aí você ora e fala: Senhor, eu sou dizimista, fiel, as suas janelas estão abertas sobre mim. Aí você sai, quando você volta, você abre de novo, tem o quê? Nada, ainda não tem nada. Mas no mundo espiritual já aconteceu, amém? Deus está mandando provisão. Mas aí como que eu faço? Você vai desanimando, porque a barriga não para, ela fica com fome. E eu olho, a geladeira não tem nada, eu olho, a despensa está esvaziando, as contas estão chegando. Então como que eu vou manter na fé? Como que eu permaneço na fé e na longanimidade? Irmãos, é a arma que Deus nos deu. A Bíblia fala que é a espada. Qual que é a espada que Deus nos deu? A palavra. Então ela é a arma que Deus nos deu para lutar. Hoje eu estava até brincando com o Cléber, um louvor tão bonito, que fala que às vezes a gente escuta um hino, a gente tem que, até isso a gente tem que cuidar, porque você aprende errado no louvor e fica repetindo aquilo, e aí aquilo vai gerar dúvida em você. Então no louvor dizer o seguinte, que a palavra era escudo, mas a palavra não é o escudo. O escudo é para você se defender. A Bíblia fala que o escudo da armadura de Deus, não fala? O escudo é a fé, não é? Na Bíblia, na armadura de Deus. E qual que é a única arma de ataque que nós temos? É a fé. Desculpa, é a palavra. É a única palavra de ataque. O que Jesus dizia quando Satanás vinha acusar ele, os acusadores? Ele falava o quê? Está escrito. Não é assim que ele falava? E aí ele ia na palavra. E aí vinha alguém e dizia, e ele falava: está escrito, e ele ia na palavra. Então nós também temos que fazer isso. Você vai na palavra. Então você vai falando a palavra, você vai repetindo, você vai dizendo. Aqui, ó, aqui, ó, nessa parte que fala o seguinte, ó, Josué 1:8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Esse fazer aqui, ó, tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. No grego, ele vai dizer o seguinte, que esse fazer tudo é produzir, é determinar, é ordenar. Então você vai fazer o quê? Você vai determinar, você vai ordenar na tua vida, amém? E esse medite, ó, no livro, e não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele de dia e de noite. Esse medite também, no grego ali, ele significa, você vai murmurar, tá? Não é
meditar de ficar pensando na sua cabeça. Não, esse meditar, ele está no sentido de murmurar, de você vai falando baixinho, você vai exteriorizar. Então você vai ficar falando a palavra, você vai ficar falando baixinho o tempo todo, de dia, de noite, você vai exteriorizando essa palavra. Amém, irmãos? E aí você recebe a bênção em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Então vamos aqui para a conclusão, a parte final, que é a mais importante, tá bom? Então a Bíblia diz o seguinte, que aonde estiver o teu tesouro, Mateus 6, do 19 ao 21, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Jesus. Ele é a prioridade na minha vida. Você veio aqui essa noite, você ouviu e você fala agora, então eu vou começar a buscar as bênçãos, e eu vou falar a palavra, e vai acontecer na minha vida. Então eu vou dizer para você o seguinte, se você olhar as bênçãos, como eu disse, se você correr atrás das bênçãos, elas vão fugir de você. Nós primeiro, o nosso tesouro, o nosso coração tem que estar em Jesus. Ele é a nossa prioridade. Então essas bênçãos todas elas vêm atrás de nós, amém? Então eu foco em Jesus, e aí então as bênçãos vêm através de nós. Aí como eu falei no início, né? Faça orações ousadas, né? Ouse pedir tudo isso que está no seu coração. Ouse pedir, desde o mais simples até, a Bíblia fala ali, né? Nós vimos, para que a sua alegria seja completa. Deus quer nos ver felizes, Ele quer o nosso bem-estar, Ele quer a nossa alegria, né? Ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. Então eu vou fazer orações ousadas e grandes, porque Jesus me ama e Ele vai me responder, amém? É isso, irmãos, obrigada. Aleluia.